Você falou uma coisa assim, o Brasil está entrando num problema que ele já tem comprometido mais de 70% do PIB. Dá uma palhinha pra gente o que é PIB e tentar fazer uma correlação disso com a nossa própria vida. Que a gente também tem o nosso PIB, só que não tem esse nome, Sim, pessoalmente falando. sim. Bom, utilizando pro nosso pessoal, a gente tem o orçamento. E aí cada um tem um orçamento, cada um tem uma Salário, né? expectativa de receber salário. E aí, no âmbito corporativo, a gente chama de budget. Mas tem várias formas de medir isso. Você pode ser anual, pode ser mensal, tem um salário que você recebe mensalmente, né? Mas o governo, ele tem uma medida chamada PIB, que é Produto Interno Bruto, e ele faz uma soma de todos os agregados econômicos de um país, no caso Brasil, De tudo que a gente dentro de um comprou, ano. né? Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, removendo as duplicatas, né? Porque o que eu compro e o que você recebe não pode ser somado, né? Ah, sim, sim. Somando todos esses agregados econômicos dentro do período de um ano, esse é o que se chama de PIB, que é mais ou menos mede a riqueza do país. Tá? Então, o que o Brasil consumiu em 2024? Somando os gastos do governo, os investimentos de formação de capital, de formação bruta de capital fixo, o consumo das famílias, e aí somando também a parte do exterior. Ou seja, quanto que o Brasil exportou e menos o quanto que ele importou. Existe essa equação, que é C mais I mais G mais X menos M, que é consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportação menos importação. Soma todas essas variáveis dentro de um ano, isso se chama o PIB. Ou seja, quanto que o Brasil conseguiu produzir dentro de um ano? Em 2024, foram 11 trilhões de reais. Tá? E aí teve um crescimento, ainda vai ser publicado isso pelo IBGE, mas eu acho que vai sair por volta de 3,5% de crescimento real em 2024. E aí, somando o total, chegou um montante de 11 trilhões de reais. E aí o governo tem uma dívida acumulada de cerca de 7,8, 8 trilhões de reais. Então, o governo tem uma dívida de 8 trilhões de reais e ele tem capacidade de gerar uma riqueza de 11 trilhões ao longo de um ano. E aí, como é que se paga essa dívida de 8 trilhões? Ele acaba não pagando. Na verdade, ele acaba pagando só os juros. O que o governo consegue arrecadar serve só para pagar os juros. E aí, no longo prazo, essa dívida, esse montante vai só aumentando. E aí, dentro de casa, ô Pietro, isso equivale mais ou menos assim. Uma pergunta, claro, né? Claro. Eu recebo e meus gastos do mês. Quem paga aluguel, ou quem comprou casa, Sim. colégio de filho, quem paga colégio de filho. Mercado todo mundo faz, é certo? Sim. Luz, maioria. Sim. Sim. Maioria vai. Eu trabalho no setor energético, tem gente que não paga, né? Mas enfim. E que sobra para os outros, tá bom? Certo, quem não paga, o outro paga. Quem paga, paga por alguém quem não tá paga. pagando. É o famoso alguém tá pagando. Alguém tá pagando. Não existe almoço grátis, é fato. É isso. E, teoricamente, vamos supor que eu ganhe 5 mil reais. Certo. Se eu tenho uma dívida de 3 mil reais, sobram 2 mil reais. Uhum. Isso numa pessoa comum mensal, não por ano. Uhum. E é mais ou menos isso. Então, se eu multiplicar 5 vezes 12, daria o meu PIB, que é o que eu ganharia no ano. Tem gente que ganha CLT ganha 13. Sim. E eu teria comprometido isso levando pro legal, porque o do governo é comprometido com juros e o resto ele tem que ganhar. É só bomba. Tipo, teoricamente ele já está devendo. Esse 11 trilhões serve para muita coisa. Não é que esse 11 trilhões, esse cálculo de PIB, não é que o governo recebe 11 trilhões de reais. Tá? Esse número de 11 trilhões de reais é o que o Brasil, vamos supor assim, circula não é de circulação de dinheiro, mas o que as pessoas consomem, o que as famílias consomem, o que o governo gasta, é todo o somatório de todos esses agregados. Não é que o governo recebe isso. O governo tem um outro orçamento. Entendeu? O governo tem o quanto que... Existe se vocês destacarem no Google, pesquisa assim, impostômetro 2024. Que é um cálculo, um termômetro de quanto que o governo está arrecadando. E aí, beleza. Esse seria o salário do governo? Exatamente. Esse seria o salário do governo. É o quanto que ele recebe. E aí, ele também tem os gastos. Tá? E aí, esses gastos, ele está atrelado ao Gzinho, ao gasto do governo que entra no PIB. Entendeu? Mas assim, não é que são exatamente os mesmos números, não. Tá? É muito complexo essas contas.
Mas aí, voltando então, a gente tem a relação dívida-PIB, mas só que isso não está atrelado ao quanto que o governo recebe. Tá? Essa medida de dívida-PIB é só uma variável para entender o quanto que o governo deve com relação ao que o país produz. Entendeu? Enfim, é só uma... Deve ser por isso que você falou que ele não consegue pagar a dívida? Porque ele não recebe esses 11 trilhões. Não, ele não recebe esses 11 trilhões, exatamente. E essa dívida, ela acaba aumentando à medida que o governo gasta mais do que arrecada. Tá? E aí entra outro âmbito, que é o orçamento do governo. Tá? E aí, voltando para o orçamento das pessoas. Cara, não dá para assimilar o orçamento das pessoas com o orçamento do governo. Bem como não dá para assimilar o orçamento das empresas.